Amém. Mateus 12, a partir do verso 43, diz: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém? Deixa eu sentar. Irmãos, uma frase que me chama muita atenção é a última dessa passagem dita por Jesus: assim acontecerá também a esta geração má. Quer dizer, está dizendo que os atos da geração, os últimos, serão muito piores. A maldade dos últimos tempos serão muito piores do que a maldade dos tempos antigos. E é o que vemos, né? É o que vemos, que as pessoas têm se rebelado contra Deus de uma maneira impressionante. Mas o começo do texto está falando de que quando o espírito imundo sai do homem, o que é isso? O espírito sair do homem, ele não sai por vontade própria, jamais. Um espírito imundo não abandona uma pessoa por vontade própria, por espontaneidade, não. Significa que houve uma expulsão, né? O demônio foi expulso porque Jesus falou assim: olha, quando o valente está na casa, ele só sai se vier um mais valente do que ele, o manietar e o lançar fora. O que eu vejo aqui? Eu vejo aqui a misericórdia de Deus, quando Deus liberta uma pessoa, né? Libertação não significa necessariamente que tem que haver uma manifestação demoníaca. Possessão, ela existe em vários níveis. Existem vários níveis de possessão. Quando você vê uma pessoa manifestando um demônio, esse é um nível de possessão já bem mais profundo. Mas tem pessoas endemoniadas que não há nenhuma manifestação, e você ora e o demônio é expulso, a influência que ele estava exercendo sobre a pessoa deixa de acontecer e, contudo, não há uma manifestação. Existem vários níveis de possessão. Tem pessoas que profetizam dentro de igrejas por influência maligna. Existe uma área, essa área aí é uma área realmente que só Deus nos conduzindo por certos caminhos, para nós adquirirmos certas experiências e o Espírito Santo dando muita graça. Mas o fato é que o demônio é expulso de um homem. E a Bíblia diz, Jesus está ensinando, dizendo, quando esse fato acontece, o Espírito anda por onde? Lugares. O que significam lugares áridos? Lugares áridos significam lugares difíceis, significa lugares de falta de conforto, lugares de escassez. Não é isso que são lugares áridos? Quando se fala em árido, se pensa num deserto, onde você não tem onde se abrigar do sol, se vier uma chuva de vento te pega, você não tem água em abundância, você fica numa dificuldade. Então a Bíblia está dizendo que quando um demônio é expulso de uma pessoa, esse demônio fica em tormentos. Ele fica satisfeito? Não, a fúria dele aumenta. Ele conseguiu se apossar de alguém. E de repente vem Jesus e liberta aquela pessoa. Ele fica irado. E ele vai aumentar a sua ira e vai investir contra quem ele achar pelo caminho, ele vai investir. Ele está em tormento. Lembra que quando Jesus foi expulsar aquela legião lá de Marcos capítulo 5, os demônios disseram o que para Jesus? Se nos expulsa, né, deixa que entremos
nos porcos, essa necessidade de possessão para não estar vagando por lugares áridos e estar em tormento. Os demônios têm essa necessidade. Nós conseguimos identificar isso na Bíblia. E tem demônio que vem atravessando gerações. Entrou na vida de um lá 50 anos atrás e vem passando. Passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, e ele vem perpetuando toda uma geração, até que entre um mais valente que ele, que é Cristo Jesus, para libertar aquela vida. Amém? Mas Cristo Jesus vai entrar na vida das pessoas através de você. Não esqueça disso, não. É você que é o libertador de Deus sobre a terra. Deus conta com a sua vida, com a sua oração, com o impor das suas mãos, com a sua presença, é com a sua vida que Deus conta para alcançar outros. Então, o demônio está em tormento. O que ele diz? Vou voltar. Vou voltar. Ora, vou fazer o que da vida? Vou voltar. Jesus está dizendo que se ele volta e acha a casa o quê? Varrida, vazia, né? Varrida e adornada. Adornada como? Adornada para o demônio é aquilo que está em condição de ele habitar e se sentir confortável. Isso é adornado para ele. Está falando da vida do ser humano, né? Deste tabernáculo que é o homem. O demônio vai e investe de volta. E se ele vê, quer dizer, a casa estava o quê? Vazia. Como uma casa, que é o nosso corpo, que somos templo do Espírito Santo, como uma casa que somos nós, deixa de estar vazia. Quando somos cheios do Espírito Santo, né? Jesus falou, o Espírito Santo que o Pai enviará, ele estará em vós e vos guiará em toda a verdade. O Espírito que o mundo não pode receber, mas vós o recebeis. Então, nós não podemos ser possuídos. Aí tem pessoas que dizem assim, não, mas eu conheci um crente que era possuído. Não, ele não era crente. Mas ele estava na igreja, mas ele não era crente. Mas ele pregava na igreja, mas ele não era crente. Ele era pastor, mas ele não era crente. Um crente é aquele que desfaz as obras do diabo, não que é acometido delas. Um crente é aquele que tem autoridade sobre o diabo, não que fica debaixo do jugo do diabo. Crente é aquele que subjuga Satanás, pisa nas obras dele, dá as costas para ele, não está nem aí. Crente é aquele que tem autoridade. Crente não é aquele que está sujeito às mesmas obras que o mundo está. Crente é aquele que é a igreja e sobre este as portas do inferno não prevalecem de forma alguma. Então, o demônio volta e a casa está vazia, está sem o Espírito Santo. O que é uma casa vazia? O camarada pode estar cheio de um monte de coisa, cheio de filosofias, ideologias, conceitos, doutrinas. Pode a casa dele estar cheia, a casa até natural, está cheio da rosa, do sal, da palmilha, um monte de coisa. Ele está vazio. Porque quando fala de casa aqui, meu irmão, são os teus sentimentos. É a tua mente ser como a mente de Cristo. Os teus conceitos, os teus propósitos e objetivos serem os mesmos de Cristo. Como a Bíblia diz, ele morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando você não vive para Cristo, a sua casa está vazia, e o demônio vai virá. Ele vem, como que ele vem? Ele investe direto? Não, o demônio não investe direto na vida de ninguém. Pedro diz que ele é como um leão, ele fica cirandando. Você já viu um leão caçando? Ele não investe, ele vai rodeando o rebanho, não é assim que funciona? É assim que funciona. O leão ele vai rodeando, ele espera a hora certa de dar o bote dele, e quando ele investe, dificilmente uma presa escapa do leão. Assim é o diabo. Ele observa e ele espera a brecha, o momento, e investe. Aqui
Se a casa está vazia, pode estar cheia de vários conceitos, mas está vazia dos conceitos de Deus. Então ele vem e a Bíblia diz que ele traz consigo o quê? 7. Mas 7 o quê? Piores do que ele. Piores ainda. Uma pessoa possuída por um demônio já é terrível. Lembra daquele de Marcos 5, que era possuído por uma legião? O que acontecia com o homem? Ele não conseguia nem dormir, nem se vestir. E aqui diz 7, mas 7 nós sabemos que é um número profético, é o número da perfeição. Significa que aquele homem que outrora era apenas um possuído, agora ele vai ficar totalmente subjugado ao diabo, perfeitamente possuído pelas investidas das trevas. E os últimos atos deste homem, diz aqui Jesus, que serão muito piores do que os primeiros. O que acontece quando Deus liberta uma pessoa? Meu irmão, Deus liberta uma pessoa, é a chance dessa pessoa tomar a decisão. Se ela não tomar a decisão, ela está frita. Se no momento de libertação, em que a pessoa ouve a palavra, se ela não se render à palavra, o demônio que saiu, ele vai voltar. E quando ele volta, meu irmão, ele faz uma festa, ele arrasa, ele acaba. Você já viu que as pessoas que estiveram um dia na igreja e hoje que estão afastados, cometem atos que você diz assim, não é possível que seja a mesma pessoa. Os atos deles se tornaram bem piores do que o que era antes, quando estiveram no mundo. Então Deus opera com uma misericórdia, Deus liberta. E Deus espera que você corresponda a isso, esse favor dele. Se a pessoa não corresponde a este favor de Deus, o que acontece? Ele permite perfeitamente, representado pelo número 7, ele permite perfeitamente que a operação do mal e do erro venha sobre a vida da pessoa. Ele permite. E aí, meu irmão, a libertação agora vai ficar bem mais difícil. Porque uma libertação da vida de um ser humano depende das suas próprias renúncias. As pessoas às vezes acham que depende da oração, depende da igreja. Não, libertação é um processo pessoal. Você tem que renunciar coisas, largar correntes que pertencem ao mal, para que Deus te liberte. Depende de cada um de nós. Este é um texto que mostra estas misericórdias de Deus, é um alerta tremendo. Ele diz, assim acontecerá também a esta geração má. Lá em Hebreus, no capítulo 6, a Escritura vai estar falando, no contexto de Hebreus, também algo semelhante. A partir do verso 4 diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Dentro do mesmo contexto, quer dizer, a terra recebe a chuva e tem que produzir o fruto correspondente a isso. Por quê? Aqui está dizendo, se produz espinhos e abrolhos, essas plantações que são mencionadas aqui no final, elas são características da terra seca. Mas
A terra que é umedecida, que é regada, ela tem que produzir a plantação de acordo. Cada clima produz sua plantação característica. Assim, aqueles que são regados pela água que é a palavra de Deus, que provaram o dom celestial, experimentaram as virtudes do século vindouro, conheceram a libertação que há no poder do nome de Jesus, viram que o poder de Jesus é tremendo, pessoas chegam, o demônio sai, a pessoa fica liberta da noite para o dia, da água para o vinho, é uma mudança tremenda. Eles provaram. Se não corresponderem, serão alvos da maldição. Perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Queimada, há vários contextos e um deles é o inferno. Então, querido, é o alerta que de vez em quando Deus nos tem trazido a este lugar. Nós somos crentes e temos que ser crentes até a morte. Não temos que vir na igreja para passear ou porque não temos o que fazer. Ao contrário, quanto mais tivermos o que fazer, a igreja tem que estar em primeiro lugar. Quando eu falo igreja, automaticamente eu falo Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar, como a Escritura diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, não adianta se as pessoas, porque é impossível. Uma vez foram iluminados, né? O que é ser iluminado? É ter sobre si a luz. E quem é a luz? Cristo. Cristo já se manifestou uma vez sobre a sua vida, amém? Amém. Nós fomos iluminados, nós provamos o dom celestial. Como provamos o dom celestial? Temos sido curados, temos sido libertos, Deus nos tem livrado dos acidentes, Deus nos tem feito conhecer o quanto Ele é Deus de perto e não de longe. Deus nos tem feito conhecer o quanto Ele é um Deus pessoal. Deus nos tem mostrado que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Deus tem falado e provado que o que assola o mundo, as desgraças e as mazelas do mundo, não estão sobre nós. Nós fomos iluminados. Falta pouco sermos a própria luz, de tanto que temos sido iluminados, e Jesus até vai ser extremo: vós sois a luz do mundo, sabendo que nós não somos, mas se Ele está em nós, nós iluminamos da mesma maneira que Ele ilumina esse mundo. Provamos o dom celestial, e eu apelo, irmãos, vamos levar Deus a sério, vamos transformar a nossa casa numa igreja, o nosso quarto num santuário e o nosso coração no altar de sacrifício do Espírito Santo. Nós precisamos abalar essa terra com a verdade simples. Tem que ser dito a nosso respeito: estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Não é com profundas teologias, meu irmão, é apenas valorizando o que Deus fez por nós, só isso. Deixa os homens discutirem quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, deixa isso para eles. Deixa os teólogos discutirem sobre a morte de Deus. Imagina, Deus está vivo, hoje eu falei com ele, e tem teólogo discutindo aí a morte de Deus. Hoje ele está falando conosco e estão discutindo a morte de Deus. Ele está vivo, é eficaz. Nós fomos iluminados pela glória de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos santuário do Altíssimo, morada do Todo-Poderoso. Somos guardados por uma mão poderosa, intocável, inabalável, intransponível. Ele nos abriga no seu seio e nós estamos que nem Ele, guardados em luz inacessível. Ninguém nos pode fazer mal algum se o nosso Deus não determinar que assim seja. Provamos o dom celestial. Fomos iluminados. Um dia muitos de nós estávamos no primeiro texto, em angústias, em aflições, porque éramos possuídos por espíritos das trevas. Batíamos cabeça para entidades que no espiritismo são cultuadas como verdadeiros deuses, mas para nós são demônios, e pisamos e desfazemos as suas obras. Quantos de nós
Adoramos um boneco de gesso, uma imagem de escultura. Ele se manifestou, nos libertou, fez as escamas caírem dos nossos olhos. Aqueles demônios ainda olham de longe para nós e sentem saudade de quando habitavam em nós, porque eles estão em tormento. Deus fechou as brechas, nos encheu do seu espírito e eles não podem voltar. Nós temos que valorizar isso. Nós temos que valorizar isso com todas as nossas forças. E é por isso, meu irmão, por isso que nós temos que valorizar esse evangelho, esse sangue. E cada vez nós não temos que ter covardia em falar a verdade nua e crua. Não importa se alguns vão embora, que vão, meu irmão. Mas a verdade tem que ser paga ao preço dela, tem que ser comprada essa verdade com todas as suas forças. Se uns não querem ouvir, não tem problema. Os poucos que quiserem ouvir serão o suficiente para que esse Deus tremendo realize a sua obra. Mas a sua casa tem que ser um santuário de Deus. Não adianta todo dia você abrir lá, está escrito, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus, mas você nunca faz isso. Você cita o versículo bíblico, olha, examinai as escrituras, mas você não faz. Será que você é que nem Nicodemos? É um mestre para os outros, mas não é mestre de si mesmo? Você sabe pregar a verdade, mas não sabe viver a verdade? Que adianta? Paulo diz assim, ó, eu temo por mim mesmo, porque eu sei que coloquei muitos no caminho desta corrida, mas eu temo que eu mesmo não fique desclassificado. Temer a Deus é um temor reverencial. Você tem que se curvar aos seus conceitos, aos seus propósitos e às suas ideologias. Lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 20, diz, porquanto, se depois de terem escapado escapar de quê, hein? Das corrupções do mundo. Eu te pergunto, você escapou disso? Antes o que tanto você cultuava e valorizava, hoje você abomina, se tornou esterco para você, né? Como Paulo diz assim, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho por perda todas as coisas e troco pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Olha o que você tem nas tuas mãos, meu irmão. Você sabe o valor desse livro aí? Meu irmão, se esse livro fosse posto em leilão, eu daria a minha vida por ele. Esse livro aí não tem valor. Nós chegamos aí em qualquer lugar, em qualquer camelô e compramos uma Bíblia por 10, 15, 20 reais. Sabe o que significa isso? Misericórdia abundante de Deus. Porque esse livro não tem valor. Não existe dinheiro que possa fazer alguém adquirir um livro desse. Isso é porque Deus realmente disse, de graça recebeste, de graça dai. É dom gratuito de Deus. Não vem das obras, não vem dos homens, é dom de Deus. Esse livro que nós temos na mão transformou a nossa vida e transformará a vida de muitos outros, mas precisa de que você traga esse livro para dentro do seu coração e deixe que o Espírito de Deus se mova. Então diz no verso 20, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo quê, hein? Conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento. Quem é Deus? Quem é Deus? Ah, Deus é um barbudinho lá no céu? Não, isso aí é para as crianças lá do mundo, não é nem para as crianças da igreja, as crianças lá do mundo. Nós temos conhecimento de... A nossa fé é louca? É abstrata? Não, a nossa fé é racional. A nossa fé é que nem uma matemática de 2 mais 2 igual a 4. A nossa fé é 100% explicável. O nosso culto, ele é o quê?
racional, não é fanatismo. A nossa fé é explicável. E Paulo diz assim: estejamos sempre prontos a responder a qualquer que queira saber o quê? A razão, a lógica da nossa fé, o objetivo a nossa fé é explicável. Eu creio num Deus vivo que desfaz as obras do diabo, que cura os enfermos, que batiza com o Espírito Santo, que dá poder, que livra do mal. É lógico, é racional. É vivo e eficaz o meu Deus. E aqui diz, pelo conhecimento. Diz, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Cara, mas Pedro está dizendo o quê? Ele está repetindo o que Jesus falou em Mateus. O estado do ser humano que prova o dom celestial, prova das grandezas de Deus, é alvo das misericórdias de Deus. O estado desse homem é, se ele volta atrás, se ele é de novo envolvido pelas coisas do mundo, o estado dele é pior do que o primeiro. Mas Jesus já tinha dito que as obras deste homem, os seus atos seriam piores. Irmão, o diabo está de olho na gente. Você sabia que o diabo está de olho em você? Mas as misericórdias de Deus fazem que Deus também esteja de olho na gente. O que vai determinar se o nosso estágio será bom ou pior, não é Deus. Eu vou determinar o meu amanhã. Por quê? Porque o caminho já está descrito na Bíblia. Se você tomar uma determinada direção, é o mal. Você toma outra determinada direção, é o bem. A Escritura diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas, por outro lado, a Escritura está repleta de advertências em que diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final dele, somos nós que vamos determinar o nosso amanhã. Você tem que hoje, cheio do Espírito Santo como você está, amém? Cheio do conhecimento da palavra como você está, ciente de que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você disser assim, não, eu estou vazio da palavra, você tem uma Bíblia aí? A partir de hoje você pode começar a ser cheio da palavra e do Espírito. Você tem a chance, você tem a oportunidade, está tudo aí na tua mão. Por isso que a Bíblia diz, ninguém comparecerá inocente. Por isso que Jesus fala em Apocalipse, ao que vencer, somente ao que vencer. Deus só trata com os vencedores, por quê? Porque olha o que você tem nas tuas mãos. Não vou perguntar se você hoje leu sua Bíblia, isso não é problema meu. Não vou perguntar se você leu sua Bíblia ontem, isso também não é problema meu. Nem vou perguntar se você leu anteontem, o que eu tenho com isso? A minha missão é, pelas misericórdias do Senhor, dizer que você tem que ter lido ela anteontem, ontem e hoje, e amanhã ela ser o teu livro de cabeceira e o livro que regra o teu coração. A minha missão é essa, mas o que você vai fazer da sua vida não é a minha missão. Senão, pode se tornar que nem Nicodemos, né? Dando bons conselhos, mas no fundo, vazio. Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Não sabia mesmo. Então aqui ele está dizendo, 21, porque melhor lhes fora o quê? Não conhecerem o caminho da justiça do que? Conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Seria melhor não conhecer, né? Tarde demais, você já conhece. O peso sobre você é bem maior. Por outro lado, nós podemos dizer, glória a Deus, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois não queremos abrir mão deste conhecimento e daríamos tudo o que temos para realmente conhecê-lo mais e mais.
Queremos nos aprofundar no conhecimento de Cristo Jesus. Afinal de contas, por que a história está dividida? Por que todo mundo usa como referência antes de Cristo, depois de Cristo? Quem foi esse tal de Cristo? A Bíblia te diz quem foi ele. E tem mais. A Bíblia revela um Cristo, além do que os historiadores podem revelar, além do que os pesquisadores e escritores podem revelar, porque a Bíblia revela um Cristo quando ela é regada pela ação do Espírito Santo. Isto homem algum pode descrever. Nem as ideologias, nenhum conceito, nem filosofias, a arqueologia, nenhuma ciência pode dizer quem é Cristo, mas lá na intimidade do teu quarto, o Espírito Santo te diz quem é Cristo. Aleluia. Aquele Cristo revelado na intimidade do teu quarto, esse transforma a tua vida, esse abala a terra, esse cura os enfermos, expulsa os demônios, liberta os cativos e os oprimidos. Esse é o Cristo que nós conhecemos lá da intimidade do nosso quarto. Não é um Cristo da ciência. Aliás, o nosso Cristo não precisa ser provado pela ciência. Aliás, deixa eu deixar um recadinho aqui para os grandes estudiosos. Quanto mais eles estudam, mais ridículos eles ficam. Tem um jornal por aí dizendo que Jesus andou sobre o mar da Galileia, mas é porque tinha pedra de gelo no mar. Como são ridículos, uma nação onde o sol chega a dar 60 graus, e eles querem dizer que tinha bloco de gelo. E esqueceram que Pedro também andou, foi o quê? Outro bloco de gelo. São ridículos os estudiosos, os cientistas mercenários, ridículos. Querer trazer mentira para a palavra de Deus. Por que eles não nos chamam para um desafio prático, para ver se há Deus ou não? Vamos para o Monte Carmelo e vamos clamar para cair fogo do céu. Por que eles não fazem logo isso? Aqui diz, no 22, para nós: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Né? É a visão, quer dizer, duas expressões que significam que nada se aproveita. Nada se aproveita, né? A questão do cão e a questão da porca. Duas situações que não se aproveitam. Ninguém quer viver nessa situação. Situações abomináveis. E Pedro está dizendo, aquele que conheceu, se desviou, é isso aí. Não resta mais nada. E numa pregação anterior, irmãos, nós falávamos uma coisa, que isso me deixa muito impactado, e eu procuro transportar a minha vida para dentro desta realidade. Meu irmão, tenta parar para pensar, o que seria a vida do apóstolo Paulo, depois que ele conheceu Jesus, se não tivesse sido o que foi? Para que servia mais a vida daquele homem? Ou ele viveria aquela glória que viveu, ou só a morte lhe restaria. O que ia adiantar para a vida de Pedro, depois de 3 anos caminhando com Jesus e vendo ele chegar perto dos enfermos e dizer assim, febre, sai, e a pessoa levantar. A mulher, 18 anos encurvada, fica liberta. A mulher, descer um paralítico por cima do telhado, Jesus curou o homem, toma a tua cama, vai para a tua casa. Foi lá no tanque de Betesda, levantou um homem 38 anos doente, paralítico. Pedro vendo tudo isso, Tiago vendo tudo isso, João vendo tudo isso, para que mais a vida desses homens serviam? Se eles ousassem sair dali e voltar para as suas redes, para a sua pesca, para as suas... não restaria mais para eles vida. Vê que teve um que quis voltar para a sua vidinha natural. Ele optou pelas moedas de prata. O que aconteceu com ele? Não restou mais nada, a não ser a morte. O desprezo total, abominável. Se tornou abominável, se tornou maldição. Se tornou um nada. E Jesus vai dizer, este se perdeu mesmo. Este foi queimar nas chamas do inferno. E eu te pergunto, irmão, o que vai ser da sua vida
Se você hoje tem na mão um livro que você pega, levanta e diz, aqui está o quê? A palavra de Deus. Então eu te pergunto, o que vai ser da tua vida com isso, meu irmão? Quem aí já orou e já sentiu a presença de Deus dentro do seu quarto? Já mesmo? Eu te pergunto, o que vai ser da sua vida depois dessa experiência? O que vai ser da sua vida agora que você já sabe que há um Deus vivo e poderoso que pode te transformar totalmente? O que vai ser da sua vida? O que te resta mais para fazer nesse mundo, irmão? Não resta mais nada para você, a não ser viver a glória de Deus e manifestar a glória de Deus na vida de outros. Não te resta mais nada, irmão. Eu prefiro a morte. Eu sei que muitos aqui também preferem a morte do que desviarem-se do santo mandamento que nos foi dado. Aquele que provou o dom celestial, provou da boa palavra, foi iluminado. Lembra lá? Tinha um valente habitando dentro de você. Lembra que nada dava certo para você? Porque tinha um demônio valente que não te largava de jeito nenhum e você não tinha forças contra ele. Mas veio um mais valente que deu uma palavra, solta ele, você está livre. Aleluia. Eu te pergunto, o que você vai fazer com essa liberdade? Seja o servo de orelha furada. Sabe quem é o servo de orelha furada? É aquele lá do Antigo Testamento que mesmo que depois que ele era livre, ele escolhia voltar para servir ao seu Senhor com prazer e alegria. Então o seu Senhor lhe furava a orelha como testemunho de que aquele ali foi livre, mas amou o seu Senhor e quis continuar a servi-lo. Esse é você. Agora, vamos encerrar dizendo um texto que não estava no nosso programa. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.